Graça e paz, queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus e com muita alegria no meu coração, a partir desta semana, eu quero trazer aqui este devocional, conselhos práticos para uma vida cristã. Isso mesmo, eu creio que é isso que nós precisamos, é isso que a nossa igreja precisa, é isso que cada servo do Senhor necessita na sua vida. Conselhos práticos para uma vida de piedade ao Senhor, uma vida voltada para a presença de Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que muitas pessoas também têm muitas dúvidas a respeito do jejum. Eu até fui consultado diversas vezes a respeito desse tema. E dentre esses conselhos práticos para uma vida cristã, eu quero falar sobre jejuar. Por que jejuar e como se deve jejuar? Há tantas coisas no meio evangélico, há tantas invenções até mesmo, de várias ramificações, igrejas, denominações, que fazem o jejum de formas diferentes, né? Já me perguntaram, pastor, até o irmão que me perguntou falou, pastor, eu não vejo Jesus chegando na casa de alguém e falando o seguinte, olha, hoje tu não me serve nenhum doce, porque o meu jejum hoje é sobre doces ou sobre refrigerante. Se tem falado jejum de internet, jejum de televisão, um jejum parcial. Queridos, eu quero te falar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero ensinar você aquilo que a palavra de Deus traz para nós como verdade, sem invenção humana, sem invenção do pastor aqui, mas a Bíblia diz que só existem dois jejuns. O jejum total, abstinência de alimentos, de líquidos, de água, né? Um jejum total, um jejum, eu até posso dizer que esse jejum é o jejum adequado, o jejum que agrada ao Senhor. Essa é uma prática muito antiga, no Antigo Testamento, onde reis colocavam a nação de Israel por 2 dias a jejuar. Há relatos na palavra de Deus que até os animais jejuavam em certas ocasiões e circunstâncias, mas eles se detinham de todo e qualquer tipo de alimento e de líquidos também para jejuar. Eu quero aqui já falar a respeito do jejum normal, jejum total, e também eu preciso falar do propósito do jejum. Nós devemos jejuar não por nossas causas. Por exemplo, eu não vou jejuar para ficar mais rico, não. Não vou jejuar para abrir uma porta de prosperidade para a minha vida, não. O jejum deve ser em tempos de calamidade da nação, uma crise existencial, pessoal. Devo me contristar, me voltar ao Senhor. O jejum deve vir acompanhado de arrependimento de pecados, de mudança de vida. No jejum deve acompanhar a leitura da Escritura Sagrada, da oração. E o jejum, como eu estava falando, ele pode ser feito em momentos diversos da vida, mas com um propósito digno de tocar o nosso Deus. Um exemplo disso é quando algumas doenças graves podem nos obter alguém da nossa família. Enfim, são momentos que nós nos voltamos para Deus, um momento que nós nos devotamos ao Senhor, que nós renunciamos às práticas da nossa vida, e esse momento é um momento de comunhão, um momento de adoração a Deus. Nós não devemos fazer um jejum para passar fome simplesmente, passar o dia trabalhando, fazendo negócios, coisas para nós mesmos, porque isso, o próprio Deus, ele recusava esse tipo de jejum no Antigo Testamento. Mas nós devemos jejuar e orar, buscar ao Deus dos céus
buscando tão somente a presença de Deus, que agora é o nosso sustento e o nosso alimento. Agora eu quero fazer aqui um parênteses muito importante. Alguém já disse o seguinte: eu vou jejuar 40 dias porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Queridos, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, onde Jesus é tentado pelo diabo e jejuou sim 40 dias e 40 noites. Entretanto, a palavra de Deus não fala que ele ficou sem beber água. A medicina e a ciência, esse é um alerta que eu quero trazer aqui para você, diz que ninguém sobrevive mais do que 24 horas sem ingestão de líquidos, de água. Água não é alimento, viu? Água não é alimento. Guarde isso, né? Você não vai se alimentar. Água é mantimento, né? Vai manter os seus órgãos, né, lubrificados. Eu não sou médico, mas eu não recomendo que você fique sem beber água, por exemplo, no verão, mais do que 4 horas. Não faça isso. É insano. É um jejum que Deus não vai aceitar. Pode ter certeza disso. Você pode fazer o jejum normal. O jejum que Jesus fez, provavelmente bebia água, porque a palavra de Deus diz lá no final de Mateus capítulo 4, que os anjos vieram e o serviram, e ele ficou sem comer, diz a palavra de Deus, e não sem beber. Então, queridos, preste atenção. Há muitas loucuras, há muitas coisas insanas no meio evangélico que contradizem a Escritura Sagrada. Então, preste muita atenção nisto. Se você for fazer um jejum, eu estou falando aqui como o pastor Daniel Lewandowski, orientando você. Se você for fazer um jejum total, sem ingestão de água, no máximo 4 horas. Se você tem o desejo de fazer um jejum de 8 horas ou mais, até 12 horas, talvez o dia inteiro, beba líquido, beba água, porque a água, repito, não é alimento, é mantimento. Pode te causar um grande problema, consequências gravíssimas e sequelas no teu organismo se você não beber água. Então, nosso Deus é um Deus inteligente. Nossa fé é racional, nossa fé é inteligente, mas você precisa jejuar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos ter um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de lágrimas, um tempo de busca de socorro de Deus para, em primeiro lugar, nos arrepender dos nossos pecados, para, em primeiro lugar, nos voltarmos para o nosso Deus, conquistados, piedosos, e assim seremos renovados e cheios do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O jejum não é um mantra, o jejum não é um amuleto, o jejum não é a certeza de resposta. O jejum é você mostrar ou se apresentar a Deus como quem necessita totalmente dele. Então, hoje fica aqui, desta série de conselhos práticos para uma vida cristã. Amanhã eu quero trazer um outro tema também muito interessante para a tua vida, mais um conselho prático para a tua vida cristã. Eu quero ler apenas aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 16, que diz o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, disse Jesus, verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então, queridos, ninguém precisa saber que estamos jejuando. Nosso jejum é nós diante do nosso Deus. Amém? Quero orar com você, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Paizinho querido, é diante de ti que estou. Eu busco, Senhor, a tua presença, o teu favor, a tua graça, o teu perdão, Senhor, dos nossos pecados. Nós nos voltamos para ti. Nos arrependemos diante de ti, Senhor, porque cremos
que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, Pai, toca vidas e corações, para que se voltem cada dia mais, cada vez mais, diante da Tua presença. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.